No vídeo de hoje vamos explorar o lado sombrio de Hong Kong, uma cidade que parece muito rica, mas na verdade tem um segredo afundado na pobreza. Essa é Hong Kong, a capital financeira da Ásia, um lugar cheio de riqueza incrível e um lar de indivíduos com um patrimônio líquido mais alto do que qualquer outro lugar no planeta. Um lugar onde 1 a cada 4 pessoas vive na pobreza, onde os idosos são forçados a procurar lixo para sobreviver. E é onde centenas de milhares de pessoas vivem no inferno urbano, nas chamadas casas gaiola. Várias décadas atrás, Hong Kong iniciou um experimento incrível que deveria transformá-lo em um paraíso capitalista. Então, o que aconteceu com Hong Kong? O quão ruim tudo realmente é? O quão ruim vai realmente ficar? Esse é o lado negro de Hong Kong. O lugar onde o mercado é o rei e o dinheiro é o poder, onde tudo pode ser alcançado e onde cada um pensa em si mesmo. Mas ao longo do caminho, algo deu terrivelmente errado, e o resultado é um presente distópico, onde as regras do jogo foram manipuladas, com uma crise imobiliária dos mais altos níveis de desigualdade do mundo, que criou uma riqueza gigantesca, que é sustentada por uma pobreza maior ainda. Talvez você tenha visto as estatísticas de Hong Kong, a cidade mais cara do mundo para se viver, e muitos de seus cidadãos são forçados a viver em condições que seriam inimagináveis em qualquer outro lugar tão rico quanto Hong Kong. Tem a habitação menos acessível do mundo, muito à frente de lugares muito mais caros como Nova York, São Francisco ou Los Angeles. Levaria mais de 20 anos para um cidadão médio economizar para comprar um apartamento se não gastasse nada de sua renda. E aqueles que alugam gastam em média mais de 50% da sua renda em moradias, mais do que em qualquer outra cidade do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas ainda precisam morar em um lugar e, portanto, o fenômeno das chamadas gaiolas surgiu ao longo dos anos. Esse é o nome oficial para aqueles apartamentos subdivididos, porque são essencialmente apartamentos normais de Hong Kong, divididos muitas vezes ilegalmente em um grande número de unidades habitacionais, extremamente pequenas. Para demonstrar o quão minúsculos são essas gaiolas, esse é um apartamento médio em Tóquio, e esse é um apartamento médio em Nova York, este em Paris, este é um apartamento médio em Hong Kong, e agora, esse é o tamanho de uma casa gaiola plana, subdividida e média, que é ainda menor do que o tamanho médio de um estabelecimento padrão dos Estados Unidos, e muitos deles são muito menores do que isso. Mas embora isso possa parecer um caso simples de oferta e demanda, com muitas pessoas em um espaço pequeno, isso não é realmente verdade, e a realidade é muito pior. O fato é que Hong Kong poderia facilmente construir muito mais moradias e diminuir o preço, fazendo isso porque apenas 1/4 do seu território é construído e apenas 7% dele é preparado para a moradia. Mas, em vez disso, está optando ativamente por não fazer isso. Por que isso é bom? Para explicar, precisamos de uma rápida recapitulação na história. Durante a maior parte de sua história, Hong Kong não passava de uma pequena vila de pescadores, completamente sem importância, na periferia da China. E mesmo quando foi tirada da China pela Grã-Bretanha e começou a crescer lentamente, parecia que continuaria sem importância, como sempre foi. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o governo colonial britânico tomou a decisão radical que definiu o curso do futuro de Hong Kong e a transformou no que é hoje. Com seus sucessos e falhas, o governo decidiu que Hong Kong iria seguir os benefícios, que ficaram conhecidos como não intervencionismo positivo. Basicamente, a forma mais pura de capitalismo. A ideia era que as regulamentações e intervenções do governo são o que mantém a economia de volta e que a única coisa que o governo deveria fazer é sair do caminho, e Hong Kong fez exatamente isso. Até o final do século XX, não tinha tarifas e nem a alfândega, nem salário mínimo e nem regime oficial de pensões, nem lei de concorrência e nem sistema de bem-estar social. E o mais importante, tinha impostos extremamente baixos para que o dinheiro ficasse nas mãos de setores privados, ao invés de serem retribuídos pelo governo, mas havia um grande problema com essa decisão. Os impostos são normalmente de onde os países obtêm o seu dinheiro, e sem impostos, o governo colonial teve que encontrar uma fonte diferente de receita, e assim o fez, já que Hong Kong era uma colônia. A terra era propriedade do governo, e isso nunca mudou, porque o governo nunca vendeu nada dessa terra. Ao invés disso, eles têm alugado as terras para incorporadores imobiliários que querem construir nelas. E esses aluguéis, entre aspas,
tem representado a principal fonte de renda para Hong Kong desde então. Mas como esses aluguéis são a principal fonte de renda de Hong Kong, eles precisam ser caros para ganhar dinheiro suficiente, e a maneira como o governo os mantém caros é limitando a sua oferta. Em outras palavras, o governo é incentivado a manter o custo de moradia caro, porque quanto mais caro for, mais dinheiro o governo de Hong Kong ganha. O aluguel de uma pequena parte da terra pode ser usada para construir propriedades e também dinheiro para as incorporadoras imobiliárias, pois eles sabem que tudo o que construir é garantido para vender a qualquer preço que quiserem, porque o fornecimento limitado não há concorrência e eles têm monopólio absoluto sobre o mercado. Mas o que isso significa para as pessoas comuns é que a quantidade de moradias disponíveis é extremamente limitada e absolutamente insuficiente para a quantidade de pessoas que vivem na cidade, e as moradias caras não são o único resultado indesejado da política de não intervencionismo. Apesar do seu alto PIB em 2020, cerca de 23% da população de Hong Kong, aproximadamente 1,6 milhões, vivem na pobreza, muito mais do que qualquer outro lugar da Ásia. E a situação fica ainda pior no grupo populacional de pessoas com mais de 65 anos, pois em 2020, mais de 40% dos idosos foram considerados como pobres e sem chances de se reerguer, resultando no fenômeno das avós de papelão. Idosos que estão coletando caixas de papelão em toda a cidade para vendê-las a recicladores para uma pequena quantia de dinheiro, e muitas vezes é o único emprego que conseguem. E a longo prazo, a situação tem piorado gradualmente, ao invés de melhorar, pois a taxa de pobreza quase dobrou desde a década de 1980. Mas por que isso acontece? Tantas pessoas pobres em uma das cidades mais ricas do mundo? Enquanto Hong Kong é uma das cidades mais ricas do mundo, essa riqueza também é distribuída de maneira extremamente desigual. Mas isso não aconteceu por acaso. Na realidade, Hong Kong se desenvolveu em duas ondas separadas de progresso. Primeiro, na década de 1950, onde se desenvolveu graças a uma onda de industrialização, especialmente por meio da fabricação de têxteis, impulsionada por impostos baixos, exportação fácil e a mão de obra barata disponível, graças a milhões de imigrantes vindos da China. Eles precisavam de empregos, os fabricantes têxteis precisavam de trabalhadores, e como resultado, Hong Kong ganhava muito dinheiro. Mas tudo isso mudou quando Hong Kong encontrou outra maneira mais fácil de ganhar dinheiro no final dos anos 1970. A China tinha um novo líder, que substituiu o presidente Mao e anunciou uma nova direção para o país, anteriormente isolado. Lançando a sua transformação econômica, isso foi uma grande oportunidade para Hong Kong fazer parte do Reino Unido, com seus impostos baixos, inglês como língua oficial e uma cultura capitalista. Hong Kong foi uma porta de entrada natural para a China e uma base para as empresas ocidentais que investiam nela. E isso mudou a economia de Hong Kong completamente. A manufatura começou a desaparecer e as empresas locais começaram a se concentrar em oferecer serviços financeiros e comerciais. Embora oferecesse muito mais valor agregado e melhor remuneração para as pessoas que trabalhavam nesses setores, também ofereciam muito menos empregos. E todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas e que agora são incapazes de conseguir os poucos empregos bem pagos e altamente qualificados em finanças, foram deixados para trás e forçados a encontrar empregos de serviço de baixa remuneração, sem qualquer perspectiva de receber um salário adequado enquanto moram na cidade mais cara do mundo, que continua ficando mais cara a cada ano. E o governo não está muito ansioso para ajudá-los. Os princípios de não intervencionismo e a crença em um governo pequeno sobreviveram em Hong Kong, mesmo depois que a cidade ou estado foi entregue à China em 1997. O governo, que se vê como uma instituição que deve ajudar a criar riqueza, mas não redistribuí-la, e promover a responsabilidade individual, tem relutado em se desenvolver demais na situação. Mas aqui está o problema com isso. Apesar de alegações de que Hong Kong é a terra do empreendedorismo, fato é que a maior parte da economia de Hong Kong é controlada por um pequeno grupo de clãs familiares que mantiveram um controle rígido sobre a cidade e estado desde a era colonial. Cada uma dessas famílias possui e opera grandes grupos de empresas que desde então estabeleceram monopólios em todas as indústrias mais importantes, como construção naval, imóveis ou serviços públicos. Eles são os que mais se beneficiam do sistema de Hong Kong, e eles têm tanta influência que iniciar um negócio que vá contra seus interesses é quase impossível. Portanto, apesar das alegações oficiais, a opção de iniciar um negócio não é tão fácil quanto parece, e ao mesmo tempo, a posição de Hong Kong como principal centro financeiro da Ásia está diminuindo desde que o governo chinês abandonou o princípio de um país e dois sistemas, e desde que vem exercendo cada vez mais controle sobre a cidade e tirando as liberdades de Hong Kong.
Hong Kong costumava ter valor para os investidores estrangeiros, porém, isso vem diminuindo junto com a sua autonomia, e logo Hong Kong pode se transformar em apenas mais uma cidade chinesa com apenas arranha-céus, casas enjauladas e avós de papelão como memórias de sua antiga glória. Muito obrigado por assistir, e agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.